Poucos nomes têm tanto peso no hip-hop quanto Sean Combs. Chame ele de Puff Daddy, P. Diddy, só Diddy. O cara é uma marca. Ele é a epítome do sucesso, um criador de hits que virou magnata. Mas ultimamente, uma música diferente está tocando. Sérias acusações vieram à tona, alegando algumas verdades obscuras por trás da fachada brilhante. De repente, o homem que parecia intocável está enfrentando uma crise. Estamos falando de acusações de tráfico sexual, exploração e abuso. Não são apenas faixas diss de um rival, são batalhas legais, sussurros se transformando em gritos. Essa é a queda de um ícone? Ou estamos testemunhando a capacidade magistral da indústria da música de varrer as coisas para baixo do tapete? Antes das mansões e dos iates, havia apenas Sean Combs, um garoto do Harlem com um espírito empreendedor. Ele começou promovendo festas, relações públicas nato com um talento especial para identificar talentos. Esse talento o levou a Uptown Records, onde ele subiu na hierarquia. Sob sua atenta supervisão, artistas como The Notorious B.I.G., Mary J. Blige e Jodeci explodiram nas paradas. Mas Puff não se contentava em ficar apenas nos bastidores. Em 1997, Puff Daddy, o rapper, nasceu com Can't Nobody Hold Me Down, uma faixa que alcançou o topo das paradas. Ele lançou a Bad Boy Records, uma gravadora que se tornou sinônimo do som brilhante e cheio de samples do hip-hop dos anos 90. Sejamos realistas, pessoal. O homem sabe como fazer um sucesso. De I'll Be Missing You a Mo Money, Mo Problems, a música de Puff Daddy se tornou a trilha sonora de uma geração. Ele não era o rapper mais habilidoso, mas, cara, ele fazia você dançar. Ele lançou a Sean John, uma linha de roupas que redefiniu o streetwear urbano. E então veio a vodka Ciroc, transformando-a em uma marca de luxo, um símbolo de status. Ele investiu em tudo, de redes de televisão a restaurantes. Diddy não era apenas um rapper, ele era um homem de negócios, uma marca, um testemunho ambulante do poder da agitação e da diversificação. Durante anos, rumores sobre o comportamento de Diddy circularam como bolhas de champanhe barato. Sussurros de exploração, de mulheres sendo maltratadas, circulavam pela indústria. Mas os sussurros são fáceis de ignorar, especialmente quando são abafados pelo rugido do sucesso. No entanto, nos últimos anos, esses sussurros se tornaram impossíveis de silenciar. Várias mulheres se apresentaram com acusações contra Diddy, alegando agressão sexual, assédio e até tráfico. Não são mais apenas rumores vagos, são relatos detalhados, documentos legais e acusações públicas. O contraste é chocante, deixando muitos se perguntando quem é o verdadeiro Sean Combs. Sem surpresa, o Tribunal da Opinião Pública está em sessão e o júri definitivamente não se decidiu sobre este caso. Os apoiadores de Diddy, muitos dos quais o veem como um ícone que se fez sozinho, são rápidos em defendê-lo. Eles argumentam que essas alegações são infundadas, tentativas de extorquir dinheiro de um homem rico. Eles destacam a falta de acusações criminais contra Diddy e questionam os motivos de suas acusadoras. Para eles, é um caso clássico de inocente até que se prove o contrário. Do outro lado, você tem aqueles que estão chocados e indignados com as alegações. Eles veem isso como um exemplo clássico de um homem poderoso, abusando de sua posição. As redes sociais são um campo de batalha de hashtags e opiniões fortes. Conversas sobre dinâmicas de poder, consentimento e o histórico da indústria da música de proteger abusadores estão dominando o discurso. É uma conversa confusa e desconfortável, mas que precisa desesperadamente acontecer. Toda essa situação levanta a questão: que preço estamos dispostos a pagar pela fama? Somos tão rápidos em separar a arte do artista que estamos dispostos a ignorar alegações sérias de irregularidades? Ainda podemos curtir Last Night, sabendo que o homem por trás da música pode ser capaz de atos tão horríveis. Isso nos desafia a examinar nossa própria relação com a fama e as maneiras pelas quais podemos estar contribuindo para uma cultura que protege os abusadores.
Isso nos pede para considerar se o sucesso, não importa quão grandioso seja, pode realmente apagar ou desculpar um comportamento prejudicial. Por trás de cada império, por trás de cada canção de sucesso, por trás de cada imagem cuidadosamente criada, há um ser humano. Então, e agora? O que acontece com o legado de Diddy? Ele desmorona sob o peso dessas alegações? Ou ele de alguma forma consegue resistir à tempestade e sair ileso? As batalhas legais estão em andamento e o Tribunal da Opinião Pública permanece dividido. Só o tempo dirá qual será o resultado final. No entanto, uma coisa é certa: a imagem de Diddy foi manchada. Mesmo que ele nunca seja acusado de um crime, essas alegações serão para sempre parte de sua história. O futuro de Sean Combs permanece incerto, seu legado em jogo.